Olá, esse é o IAIN, o podcast sobre diversidade, inclusão e práticas ESG da Travessia Estratégias em Inclusão. Nossa equipe trará conceitos e reflexões sobre diversidade, inclusão e práticas ESG. Acompanhe! E aí, E aí, boa tarde. boa tarde a todos. Você está aqui preparada hoje para a gente falar sobre pessoas aliadas? Com muita coragem. Ai, muita tem que ser, né? Porque a gente vai Temos. falar um pouco sobre como nós exercemos, né, essa parte da nossa vida, que é de ser uma pessoa aliada. Óbvio que a gente vai discutir o conceito de pessoa aliada, focando a questão da diversidade e inclusão. E antes da gente começar a tratar desse tema, você quer fazer um aí? Eu quero. Quer? 3, 2, 1. E aí? aí? Ai. Você sabe que eu vou até também trazer, né? Me trouxeram um feedback interessante sobre os outros episódios que a gente não se apresenta. Então, eu vou me apresentar, você se apresenta na sequência. Uhum. Eu sou Mariana de Peron, sócia fundadora da Travessia, uma mulher cis, branca, heterossexual, demissexual, não monogâmica, mãe da Maria Isabel, né? E tantas outras, né, pluralidades que envolvem o meu ser. Eu sou Vini Michelucci, sócia de Mari de Peron na Travessia. Sou uma pessoa trans, não binária, branca, pansexual, da geração Z, mãe, pai de pet. Adoro, sou pai, mãe. Vamos criar nomes para essa binariedade de pet, da quarentena. Gosto muito de gatos e faço parte aí da comunidade LGBT+. Um dos temas que a gente traz bastante aqui. Exato. Vamos falar um pouco, né, antes de eu entrar no conceito de pessoa aliada e a gente trazer o conceito para a diversidade e inclusão, olhando, obviamente, né, a questão etimológica dessa palavra, histórica. Eu vou falar um pouco de como que eu me entendi aliada e aliada a algumas questões que se relacionam à diversidade e inclusão. Porque eu nem considero, nem parto também de um lugar que eu acho que eu vou conseguir ser aliada da forma como nós vamos falar do que é ser aliada, né, à diversidade e inclusão, a todas e quaisquer ações, movimentos e grupos minorizados, né? E aí a gente já deixa aqui como que fala, um início do papo, mas é que muitas vezes eu sou apoiadora e não uma aliada, né, a movimentos e a tantas outras questões. Então eu vou falar um pouquinho, né, quando eu era adolescente, sem entender, obviamente, nada dessas questões com muita profundidade, eu tinha alguns amigos que me procuravam, né, para que eu fingisse, foi em momentos diferentes da minha vida, que eu fingisse ser namorada deles, né? Eles eram questionados sobre aquela época que a gente tem 13, 14, sei lá, 15 anos, e os pais, né, dentro de casa começam a questionar: ah, cadê sua namoradinha? Você não tem uma namoradinha? Tô falando deles porque eles eram, né, eram e são homens cis, né, e obviamente que depois de um tempo eles puderam dizer que eram homens gays. E naquela época, como eu era uma adolescente, eu acho que eu já falei sobre isso no episódio de sexualidade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e que, para mim, se os meus amigos estivessem beijando meninas, meninos, meninas e meninos, para mim tanto faria. Eu estava lá, eles eram meus amigos de qualquer jeito, mas me gerou assim me gerou um espanto quando um deles falou: "Você pode fingir que você é minha namorada e passar em casa", né? Meus avós moravam no interior e o passar em casa literalmente era andar algumas casas ali na rua, passar em casa para a gente ir pro baile juntos.
E num primeiro momento, nos primeiros, né, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu disse não. Eu falei: "Eu não, eu vou lá fingir que sou sua namorada". Mas eu lembro que eu fui pra casa pensando sobre isso. O baile ia acontecer só depois de uns dias, e eu voltei, né, e fui lá na casa dele, eu falei: "Não, olha, tá tudo bem. Eu posso passar aqui e finjo que sou sua namorada, mas só vai durar o fingimento até chegar na porta do clube, porque lá eu quero paquerar outros meninos e se você chegar comigo o negócio não vai dar Vai certo. queimar a fita. Vai queimar minha fita". Então, e aí eu comecei a me entender, né, entender esse lugar de ser aliado, de ser uma pessoa aliada e quantas vezes, né, eu posso contar, assim, pensar mesmo, refletir quantas vezes eu não apoiei e não estive com os meus amigos para fingir que eu era a namorada ou, né, fingir que eu era uma mulher interessada neles para protegê-los de questões de discriminação e questionamentos que eu sei que eles acabavam sofrendo dentro de casa. E foi acho que na minha questão, eu já te disse isso, eu aprendi muito cedo, né, que se você é mulher, se você tem uma filha mulher ou se você tem uma filha, um filho negro, você não abandona os seus filhos, né, por ele ser mulher ou por ele ser negro. Mas quando você tem um filho ou uma filha, né, que tem uma sexualidade ou tem uma né, entrando na questão da orientação sexual fora do padrão heteronormativo, aí, né, a casa pode literalmente cair, né, e essa pessoa ser vítima de agressões diversas. Eu queria entender como que você lida com a questão também de ser uma pessoa aliada, onde você se vê sendo uma pessoa aliada, e se você também vivenciou essas questões aí como pessoa dentro, né, que integra a comunidade, mas também com seus amigos e colegas. Maravilha. A reflexão que eu mais tenho feito, especialmente nos últimos 3 anos trabalhando com a diversidade e inclusão, e não só, mas também estando num processo pessoal de uma outra autoidentificação, né, de gênero. O que eu mais tenho pensado, com todos os privilégios que eu pude ter, desde a minha época de adolescente, os espaços de acesso que eu consegui ter em termos de educação e também, né, de oportunidades de trabalho, o quanto isso me coloca, né, muitas vezes em uma posição de olhar para as outras pessoas trans, pessoas travestis, pessoas não binárias, e perceber que a gente tem ainda muito a caminhar. A reflexão que eu mais tenho feito é que, antes que eu me entenda como uma pessoa aliada de outros grupos, que eu tenho muito interesse e sou uma apoiadora, não uma aliada efetivamente, é me tornar uma aliada muito consistente e muito presente dentro da própria comunidade LGBT+. É ser uma aliada do próprio grupo que eu faço parte, né. A sigla ela é muito diversa, a gente tem o L, tem o G, tem questões de orientação sexual, de corpos, de gênero, e cada qual experimenta, né, na sociedade questões muito diferentes. Barreiras, discriminações que são muito diferentes e muito interseccionais. Então hoje, a minha proposta é que eu seja sim uma pessoa aliada dentro, né, especialmente da sigla T, da letrinha T, né, do acrônimo, e compreender cada vez mais como eu posso seguir sendo uma forte apoiadora de outros grupos, né, um grupo que me remete muito, né, um grupo minorizado que me remete muito à minha adolescência, é o grupo de pessoas com deficiência. Eu estudei em um colégio, que tinha um programa de inclusão de pessoas com deficiência auditiva, e as pessoas estudavam, né, na mesma sala de aula e tinham poucas amizades, né. As pessoas tinham muito, né, os alunos ali, os colegas tinham muito medo de como conversar, de interagir. E eu
vou confessar uma coisa, eu Uhum. inclusive já dei uns beijos. Eu fui muito mais do que uma aliada. Ah, sei, você já foi até uma É, já foi namorada. até uma namorade. Ai, que delícia. E as pessoas tinham muito medo de como iniciar uma conversa, e eu sempre fui muito ousada, né. Eu não sabia, por exemplo, falar libras, pra me comunicar, então a gente buscava sempre outras formas, sabe, de explorar. Eu acho que o que me moveu a ser uma apoiadora e uma aliada nessa, na época da minha adolescência, foi a curiosidade e um senso muito grande de justiça. Eu não achava legal as pessoas, né, não conversarem, sem saber nada de diversidade e inclusão à época. Eu era uma adolescente rebelde, eu levantava as causas, eu me assumia dentro da comunidade LGBT, dentro do meu ensino médio. E provoquei muitas discussões, né, eu brinco que eu fui a primeira gay a sair do armário no colégio e depois de mim vieram, assim, tantas outras que eu nem imaginava, né. Veio um boom, assim, LGBT no colégio depois que eu me identifiquei. Eu me lembro que foi uma virada de ano, eu cheguei no colégio com um cabelo diferente, um estilo diferente. 15, 16 anos, É, a sabe, gente tá muito em louca. uma época muito revolucionária, né, da existência mesmo, né, adolescência é isso. E eu acho que essa é a reflexão que eu trago na minha individualidade de proposta de ser uma pessoa aliada, assim, olhar dentro da comunidade que eu tenho vínculos de identidade hoje e ver como, né, o privilégio, como esse sistema estrutural que nos dá vantagens, mas também desvantagens, como isso nos coloca em algumas posições frente aos próprios grupos que a gente pertence, sabe. É, a minha reflexão também, né, eu vou falar um pouco dos termos, né, do que a gente entende sobre pessoa aliada, mas eu também me considero apoiadora de muitos movimentos, até porque, né, os movimentos eles têm conexões, não dá para você, mas o papel de aliada mesmo, eu tenho, assim, para mim que eu exerço, né, que é ser parte do movimento, né, do grupo de gênero, sem dúvida nenhuma, e aí para mim eu não sou aliada, para mim eu estou ali junto, né, para mim é a minha frente, né, eu falo que se pudesse dizer que isso é vamos falar de aliado, porque tem um contexto aí, né, histórico ligado até às guerras, então se eu pudesse olhar que é um campo de batalha, né, eu tô nos pelotões das batalhas de gênero, sem dúvida nenhuma, mas também sou aliada e lutaria e luto em outros 2, né, em outras 2 batalhas, que é a batalha racial, por conta da minha filha, e a batalha da comunidade LGBT, né, porque tô ali, né, hoje me considero, entendo que integro a comunidade, não obviamente dentro, né, da questão da orientação sexual, mas em outras temáticas, né, que a comunidade é muito abrangente. Então, para a gente trazer um pouco e falar, né, dessa questão do aliado, eu vou falar primeiro, né, do que ser apoiador, né, e eu gosto, você sabe que eu gosto, vou deixar aqui para chegar o nosso conceito, aquele tananã, olha o conceito, Lá Tã-nã-nã. vem o né, o apoiador é aquele que conceito. apoia, né. E quando a gente pensa no apoiador, tem como que fala no futebol, você pode usar apoiador, tem uma posição, ou meia armador, que eu gosto muito, é aquele jogador que ocupa o meio de campo e ele organiza as jogadas entre a defesa e o ataque. Então, se você quer aí pensar numa figura, sabe, numa metáfora, pensa assim, você tá lá no meio de campo e você tem que coordenar as ali Orquestrando. orquestrando, exatamente, né. Então se pensar no apoiador é isso. Quando a gente fala de entusiasta, porque a gente vê muitas pessoas, diversidade e inclusão, a gente olha principalmente lá né, numa determinada rede social bem profissional, que as pessoas colocam lá, entusiasta da diversidade e inclusão. Bom, entusiasta, eu vou trazer aqui, né, um adjetivo, vou trazer aqui a definição do Oxford Languages que diz o seguinte, né, o que é entusiasta? É aquele que se dedica
intensamente a algo ou que é tomado de arrebatamento ou admiração por alguém ou algo. É fanático. Fanático. Então, depende. Você pode ser um grande entusiasta da diversidade e inclusão, gostar muito, permitir que muitas coisas aconteçam, mas você não é nem apoiador, muito menos aliado. Quando a água bate, você dá um sorriso e A água bate, entusiasmo. você vai e o entusiasmo, assim como ele vem de forma exagerada, ele pode ir embora. A gente que gosta tanto da consistência, você pode ser um entusiasta da diversidade e inclusão? Pode. Você pode ser apoiador? Pode. Mas vamos pensar aqui em aliado, né? Então, quando a gente pensa mesmo aqui, né, na palavra aliado, trazendo também o conceito do dicionário Michaelis, vem aí de duas fontes, né? Primeiro, são potências confederadas que invadiram a França em 1814 ou 1815 para restabelecer a dinastia dos Bourbon. Pronto, esse é o contexto lá do século XIX. Aí tem o contexto do século XX, que são as alianças que foram formadas por países na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quando a gente pensa no conceito, né, de aliança, de aliado, a gente está falando efetivamente de quem vai para a luta com você. A luta nem sempre é sua, mas você tá lá junto. E não é meramente chacoalhar a bandeira. Não, essa tarefa é muito simples. Né? Não é chacoalhar a bandeira. Você tá lá, você forma, você está junto, você elimina barreiras, examina examina sistemas e você se compromete verdadeiramente a estar com aquele grupo para que você possa trazer, né, ambientes ou para que você possa lutar, né, por espaços mais diversos, inclusivos, com mais equidade e justiça. Então, o conceito, né, de aliado, quando a gente pensa na diversidade e inclusão, para mim aqui, né, trazendo em palavras simples, é a pessoa que compreende que alguns de nós, né, sofrem mais com sistemas de opressão, desigualdade, inclusive social, e que tem menos acesso a direitos e oportunidades, e compreendendo isso, se coloca de uma forma ativa para derrubar esses sistemas. Então, vou dar um exemplo, não posso deixar de fazer a minha parte aqui como mulher. Tô vindo de um final de semana que eu estou derrotada. Tivemos a questão, né, daquela criança de 11 anos que foi impedida de fazer o aborto. Tivemos daí uma atriz que trouxe que… Uma questão de… Exato, por conta de uma violência, de um estupro. Ela não interrompeu a gravidez, decidiu manter a gravidez e deu a criança à adoção. E, embora nós ainda no Brasil não tenhamos, né, a questão do aborto permitida pela lei de uma forma, e aí também não é só permitir o aborto, mas ter um sistema de saúde que, né, possa prover tratamento, acompanhamento àquelas mulheres que decidirem exercer o aborto, não posso deixar de que, além desta pauta ser uma pauta que está ligada aos meus estudos, ao exercício, né, aí da minha feminilidade, que eu sempre coloco nas conversas com quem tenho, isso eu não vejo, quando tem esses temas, os homens sendo aliados dessas pautas, desses debates, e isso me provoca, assim, um extremo desgosto e uma tristeza sem tamanho, porque nós estamos falando, efetivamente, quando a gente trata da questão do aborto, eu vejo esses dois casos, que nós temos muito ainda a caminhar, né, e que nós temos um sistema que favorece, de uma forma ou de outra, né, os homens. Porque ninguém fala dos estupradores, a gente não fala sobre a questão da violência de uma forma coordenada, aberta, democrática, propositiva. Simplesmente a mulher, ela, né, a menina, a mulher, ela sempre é julgada, ela sempre
tem os seus direitos, assim, negados. Sempre é questionada, será que tá falando a verdade? Exato, é muito complexo. Eu acho que trazer essas duas, né, esses dois fatos que aconteceram aí no final de semana, pra gente poder discutir e falar, né? Os homens são aliados das pautas de gênero? Muito poucos. Pouco vejo eles trazendo esse tema. Porque falar que você é aliado da pauta de gênero é você também compreender o que significa ser, né, você lutar pelo direito ao aborto. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, e que de não direitos. tem nada a ver com o que você acredita. Não. Assim, se você é católico, se você é espírita, se você é umbandista, não interessa. Não é sobre isso. A gente tá falando sobre o direito de todas as mulheres. Aí quem vai exercer o direito, se tem uma crença, se não tem, aí é problema da pessoa. Mas ela tem que ser amparada pelo Estado. Entendeu? O direito ao aborto é um direito que precisa ser discutido. A gente está tendo vendo vários movimentos, não é só no Brasil. No Brasil, ainda a gente não teve a legalização do aborto, a gente não tem um sistema de saúde que seja preparado para lidar com isso. A gente vê questões relacionadas à privacidade e intimidade sendo objeto mercantilizados, direitos fundamentais sendo mercantilizados. Então, assim, e outra, não adianta só você defender, aí que tá. Se você não é aliado de todas as pautas, seja apoiador. E mesmo sendo apoiador, você tem que entender sobre isso que a gente está falando. Porque como é que você pode praticar uma aliança, né? E que, para mim, a aliança é isso, é um compromisso contínuo, né? É você se propor a se desconstruir, né? A questão de ser uma pessoa aliada não começa com o outro, começa com a gente. Porque a gente tem que olhar pra nós mesmos. Cada um tem que olhar pra si. A gente tem que olhar pra nós e pra ser um aliado, a gente tem que primeiro reconhecer privilégios. É um primeiro passo. E na nossa sociedade, quem que detém a maior parte dos privilégios? Exato. É o homem branco, quem é o que tá Mabra. sempre em vantagem? É o homem. Exato. E se o homem não tá nessas discussões, como que a gente vai conseguir avançar? Exato. Se as pessoas, né, assim, quando a gente vê um corpo feminino, né, que sofre múltiplas agressões, julgamentos, e nós vemos as mulheres, né, obviamente, falando e pautando o assunto, mas os homens não conseguem discutir esse tema, e se discutem, né, são muito poucos perto da necessidade que a gente tem de apoiadores e aliados em relação, aí eu tô falando de diversos temas de diversidade e inclusão, realmente a gente vai ficar numa situação que, de tempos em tempos, né, a gente sempre tem que ser vigilante, mas de tempos em tempos a gente vai lá, ganha um direito, na verdade, assim, tem uma oportunidade, ganha o direito de exercer, conquista o direito de exercer um direito, mas depois de um tempo você pode perder. Então, eu trouxe aqui, né, esse olhar de ser um aliado é uma escolha, você não é obrigado a ser aliado, né? Você não é obrigado a ser uma pessoa aliada a questões de diversidade e inclusão ou a outras causas que, porventura, né, você também tenha interesse ou queira aprender. Eu trouxe aqui pra gente brincar, né? Eu peguei a palavra aliada e eu fiz aqui um joguete com cada uma das letras, que é A, né? O primeiro A, de ampliar as vozes dos grupos minorizados. Você tem que ampliar essas vozes. Não adianta a gente olhar para o grupo minorizado, né, entender quais são as questões, mas falar, legal, que bom que vocês estão aqui, vamos ver como que a gente vai fazer. Não, amplie. O outro é L, você tem que liderar a mudança. Ela não é sua, mas você vai liderar essa mudança. E você tem que liderar de forma propositiva, intencional. O I, de intervir para proteger. Você tem que interferir. E eu me lembro, né, quando nós saímos o ano passado, e você sabe disso, e Sim. você já estava, né, com a sua expressão mais feminina, e que teve um dia que eu falei, Vini, tem uma pessoa te olhando, eu acho que aquele homem tá bêbado, ele pode te importunar. E eu cheguei e meti o dedo na cara dele, você lembra disso? Ai, se lembro. Vou fazer um parênteses e aproveitar para dar um reconhecimento. A Mari é uma grande aliada da pauta LGBT+. Porque um se exemplo. precisar, eu vou pra cima, entendeu? Vai, é figura pública, não encosta! Encosta o dedo aqui, saia daqui, você está bêbado, eu vou chamar o segurança. Então, assim, essa é uma questão, e a partir do momento, né, que a gente saiu e eu comecei a ver qual era, né, a sua feminilidade,
a forma como você estava vestida e os olhares que eram lançados, eu também comecei a perceber qual era a vulnerabilidade, né, das pessoas trans, né, e das travestis também, né? Então aqui é o A de ampliar vozes, L de liderar a mudança, I de intervir para proteger, A de apoiar em qualquer circunstância. Né? E intervir para proteger é aquela história que nós já vamos falar, mas você viu, né, uma pessoa, né, fazendo um comentário racista, você vai lá e fala com essa pessoa. O silêncio é uma forma de comunicação que, na maioria dos casos, significa concordar com a Exato. situação Então de você opressão. tem que intervir para proteger, né? E você tem que apoiar em qualquer circunstância. Aí o D, né, da pessoa aliada ali, é de desenvolver si mesmo e os outros, porque você precisa se desenvolver, você precisa entender qual é o seu papel, do que se trata essa questão, do que essas pessoas passam. E, enfim, o último A é de amadurecer, porque depende de tempo. Mudar, essa transformação depende de tempo. Então, por isso que eu não me coloco como uma pessoa aliada. Eu não sou uma pessoa aliada de todo e qualquer grupo minorizado, né? Quando a gente pensa ainda mais, assim, nas possibilidades. Então, assim, grupo de parentalidade, grupo de maternidade. Eu vejo cada vez mais a gente setorizando, porque, claro, tem questões específicas e a gente precisa dessas representatividades, senão, né, fica invisível. Mas eu não tenho, e aí vem uma questão muito importante, eu não tenho tempo para ser aliada de todos. Eu não consigo ser a aliada que eu me proponho a ser em relação a todos, né? E aí, falando um pouco de aliada, a gente trazer, né, que muitas vezes, né, eu trouxe aqui alguns exemplos e você complementa, mas, por exemplo, se você é um homem e nota que outro homem interrompe mulheres nas reuniões, em apresentações, de forma sistemática, isso a gente está falando no ambiente de trabalho, você, né, se você é uma pessoa aliada e tem consciência de que isso é um mansinterrupting, de uma interrupção, né, e que isso é uma forma de microagressão que acontece de forma constante, né, em vários ambientes organizacionais com mulheres, né, você interrompe e fala, você protege essa mulher para que ela possa falar até o fim, para que ela possa ter sua opinião e o seu ponto de vista respeitados. Se você viu uma mulher lésbica sendo ofendida, você deve ir lá e conversar com a pessoa que ofendeu. Não importa quem ela seja. Se é o presidente da instituição, se é o vice-presidente, se é, como que fala, o comendador das ordens intergalácticas, entendeu? Se é o Darth Vader, você vai lá, se você é aliado, você tem que ir lá e conversar, né? Qualquer que seja essa posição, onde quer que essa pessoa esteja, né? Não tem banheiros ou instalações adequadas para mulheres, pessoas com deficiência na sua empresa. O que uma pessoa aliada faz? Ela analisa essa situação e endereça. E ela fica ali, né, exigindo uma solução, atuando para que as providências sejam tomadas. Então, acho que a gente trouxe aqui, né, algumas coisas que as pessoas que se dizem aliadas ou querem ser aliadas, elas precisam refletir, é sobre privilégio. Sem sombra de dúvidas. Poder. Entender o que são os grupos minorizados e o que esses grupos pleiteiam. E também que quando a gente pensa em diversidade e inclusão, isso tem que ser intencional. Porque quando a gente pensa em inclusão, é o acolhimento de todos. É aquelas pessoas sentirem que elas são parte. Então, aquele espaço tem que ser acessível a elas em todas as esferas. Ah, mas eles não são. Sim, eles não são, a gente também sabe disso. Mas eles precisam, né? A gente precisa dar um impulso e a gente Exato. precisa atuar. Provocar essas mudanças. Provocar. E não é mudar o jogo, é mudar a regra do jogo. Exatamente. Se a gente pudesse classificar em 3 pilares de maneira muito simples, como que um aliado, como que uma pessoa aliada, ela
tem que atuar para ser efetivo, o primeiro flanco é individual, porque também é um processo de autoconhecimento de quem é você no mundo. E o que na sua vida te deu vantagem ou desvantagem para você estar onde está. É um processo individual e pessoal de autoconhecimento também. Por isso que não é uma virada de chave também. Ninguém acorda um dia, dá uma espreguiçada, bota um sorriso no rosto e fala: hoje eu sou aliado. O aliado também se constrói, a aliança se constrói para que ela seja genuína. Um outro flanco, um outro pilar é o interpessoal. Não basta a gente ler, ver vídeos legais, né, ter informação, se a gente não compartilha, não comunica e não aplica. A gente pode receber as melhores informações, mas se a gente não absorve, não compartilha e não aplica no dia a dia, não é efetivo. E o terceiro que dá um contorno para tudo, que é o estrutural. E é o mais desafiador, é a gente atuar no estrutural para mudar o jogo. Em um país em que muitas questões são estruturais. Exato. É muito difícil você mudar as estruturas dentro da grande estrutura. É muito difícil. É bater de frente. Exato. A gente sabe como é. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, a gente bate de frente com as estruturas, né? Tem, obviamente, estruturas que entendem que a forma, e eu acho que a gente faz isso de uma forma realmente lindamente, com muita serenidade, com muita estratégia, mas a gente não deixa de colocar o nosso ponto de vista sempre fundamentado, né? Com muita… com muitos dados, com muitas evidências. E com muita transparência sempre. Exato, porque senão as pessoas falam: mas por que a gente… Por que você não vende, né? Por que você não embala seu serviço? Por que você não faz isso antes disso? As pessoas sempre perguntam: por que vocês não aplicam um senso logo de cara? A gente não aplica porque isso faz parte dos nossos valores. Porque a gente sabe o que é aplicar um senso de uma forma desestruturada. Quando aquela população… Quando o ambiente não é seguro para a pessoa falar a sua identidade de gênero. Quando aquela população não está preparada. Quando a liderança ainda não tem, né, conhecimento para lidar com os temas que vão ser ali indagados. Então, eu acho que o que nós propomos, né, e que isso é uma questão muito difícil, e isso eu sempre confesso, reflito todos os dias no nosso trabalho, é que a gente está querendo mudar e se propondo a fazer mudanças de estruturas que estão dentro de uma estrutura maior, né? E então, nesse processo, é desafiador. E o aliado, ele vai sentir o desconforto. Porque vai ser desconfortável ele se deparar com essa estrutura. É muito desconfortável. E tem que enfrentar o desconforto. E eu tenho certeza, né? O aliado, ele não é apoiador, não é o entusiasta, porque o aliado, ele tá ali promovendo, né, ativamente esse avanço da cultura de diversidade e inclusão por meio de esforços intencionais, positivos e conscientes, sabendo que aqueles esforços vão beneficiar, né? E todo mundo pode ser um aliado. Então, se você é mulher, você pode ser aliada de mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres com deficiência, mulheres da comunidade LGBT, né? Então, isso independe, né? A aliança independe se você é parte ou não do grupo. Agora, se tem uma coisa que, para mim, é mandatório, que não dá mais para discutir, é assim, como líder, né? O líder, ele é responsável por criar um ambiente inclusivo. Isso não é mais uma opção. Não é negociável, não está na mesa. Uma coisa é você ter uma liderança inclusiva. E uma outra coisa é você pode ser um líder inclusivo e não ser aliado, mas na qualidade de líder inclusivo, você tem que, é sua obrigação, influenciar o seu grupo, né, a ter comportamentos sempre respeitosos, inclusivos, e você também ali criar, obviamente, equipes mais diversas e plurais. E isso não é para sair bonito na foto, isso é para colaborar com um ambiente que tenha saúde e segurança psicológica. Nós estamos falando aqui minimamente de saúde emocional das pessoas, e todos os líderes devem prezar por isso, pela saúde das suas equipes. Minimamente. Então, assim, se você é o líder, né, como que você pode influenciar um grupo a ter mais visibilidade e representatividade? Por exemplo, né, você quer apoiar as pessoas, né, de diferentes identidades de gênero. A gente sempre tem isso. A gente tem muito líder, né, muita pessoa líder que fala assim: não, a gente quer aqui começar uma contratação de pessoas trans e travestis. Aí a gente pergunta: tá bom,
O que pra você é uma pessoa trans e uma pessoa travesti? Não sabe o que é. A pessoa não sabe nem o que ela está dizendo. Então, assim, se você quer ser efetivamente um aliado desta causa, dessas pessoas, você precisa entender do que se trata, você precisa ouvir mais experiências de pessoas que tenham diferentes identidades de gênero, entender quais são as barreiras, apoiar e construir as soluções em conjunto. Ficou claro? Especialmente se você, líder, estiver Isso. num poder, num espaço de poder, de tomada de decisão e de influência. Exato. É usar isso a favor dos grupos. É usar esse espaço de influência, de tomada de decisão, de poder, para direcionar esses pleitos, para direcionar essas práticas de inclusão, para que elas sejam efetivas. Senão a gente vai ter um grupo minorizado dentro da organização, de qualquer ambiente, que vai estar gritando e não vai estar sendo ouvido. Exato. É muito importante, né? A gente, quando olha essas questões, e olha a questão dos grupos minorizados e debate, né? Muitos líderes que a gente acaba conversando são líderes que apoiam a diversidade e inclusão, reconhecem, né, a importância de se tratar do tema, mas que, no fundo, não colocam ali a mão na massa. Né? Vira como que fala? Um trabalho, um projeto que é assim, protocolar. Né? A pessoa cumpre o protocolo. O checklist. Exato, e beijo, Speech tchau. bonito. Beijo, tchau. Foto né? bonita. Beijo, tchau. Se possível, não me Kisses. ligue. Ai, não me liga, tô ocupada. Eu tô vendo aqui o planejamento estratégico financeiro. E não estou incluindo no planejamento estratégico a diversidade e a inclusão. Isso. Então, quando você né, um líder inclusivo, você já compreende, obviamente, a importância desse tema e você traz isso para você exercer uma liderança mais inclusiva. E quando você quer efetivamente ser um aliado, você vai estar junto com este grupo, ou estes grupos, né, em relação aos quais você se compromete, quer exercer uma aliança de forma onipresente, e você vai estar ali lutando junto, batalhando junto, construindo as soluções, e esse é o conceito da aliança. Eu acho que a gente também é importante isso não quer dizer que você só pode ser uma pessoa aliada, não, você pode ser apoiador, você pode ser um estudioso, você pode ser entusiasta, mas cuidado ao usar essas palavras, porque as pessoas sabem, né? Eu falo assim, quando você pertence a um grupo minorizado, você sabe o que você espera de uma pessoa aliada. E a gente sabe quando é verdadeiro. Quando é genuíno. Exato. A gente sabe quando não está forçando real, a barra. Né? Você me deu uma ideia. Pode falar. A gente fazer um episódio sobre liderança inclusiva. A gente vai fazer então um episódio de liderança inclusiva, até para que a gente possa dizer… Adorei. Né, quais são as habilidades de um líder inclusivo, né? Mas o que eu quero trazer aqui de uma forma muito clara, aliado, se você é uma pessoa aliada, esquece, não é levantar bandeira, não é balançar bandeira, não é estar ali em um momento, é efetivamente fazer parte desse movimento e fazer parte como, né, uma pessoa que vai solucionar, uma pessoa que vai propor, uma pessoa que vai enfrentar as barreiras e os obstáculos. Então, deixei aqui 5 dicas para você que quer pensar na sua aliança em relação à diversidade e inclusão. Escute e aprenda. Ganhe a confiança das pessoas que integram o grupo minorizado. Amplie as vozes dessas pessoas, dos grupos. Busque soluções e apoie e execute as soluções. Não é só bater palma. Não. Não é só dizer, vamos lá, galera. Não. Vá junto. Vá junto. Exato. Conteúdo, você tem dicas? Eu tenho uma dica de conteúdo muito bacana. Eu também que tenho alguns aqui. Programa de aliado que está disponível na plataforma da Linin. Olha só. É muito interessante, eu acho muito atual e que traz uma esfera de atuação que, assim, resume muito do que a gente trouxe aqui. Reconheça seus privilégios como um centro e entenda seu poder, identifique barreiras e tome ações efetivas e consistentes. 3 passos importantes. Muito importantes.
Tem um curso da Verna Myers, que é a vice-presidente de estratégias e inclusão da Netflix, que está disponível no LinkedIn. Gosto muito de um artigo da Harvard Business Review que chama Seja um Melhor Aliado. Tem um livro que eu acho que, embora a gente não vá trazer esse tema aqui, né, nesses próximos episódios ainda, que é a questão da meritocracia, eu acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso, que é o livro Tirania do Mérito, do Michael Sandel. A gente começa a entender como essa questão da meritocracia, olhando para o privilégio, isso O pode… mito da meritocracia. Exatamente, isso é mítico. E como a gente tem que tomar cuidado com esses discursos, né? A forma como a gente interpreta a meritocracia, especialmente nas organizações que gostam muito de dizer que lá os ambientes são meritocráticos. Se você está usando essa expressão ambientes meritocráticos, fique de olho, porque provavelmente se você tem um ambiente meritocrático, é possível que você não tenha um ambiente inclusivo. Né? Existem duas coisas que talvez juntas elas não combinem. Conflitam. Exato. Então precisa entender essa expressão. Da minha parte, falar, né, com o tempinho que a gente tem, falar sobre pessoas aliadas é isso. Eu adorei! Ai, Ficou você gostou? muito legal. Então tá bom, então… Pessoal, compartilhem conosco dicas. Adoramos receber dicas. Isso. Compartilhem informações, compartilhem esse episódio e comentem o que cada um de nós pode fazer diariamente para ser um aliado. E a gente não precisa ser aliado de 50 pautas. Isso. Escolha uma e toque o barco de maneira verdadeira. Isso. O que eu acho mais importante neste momento é que as coisas sejam cada vez mais verdadeiras para que elas sejam efetivas. Então deixamos aqui, né, o nosso tchau, tchau, e vamos aí para o nosso próximo episódio. Tchau!